E aí, embaixadores, tudo bem? Aqui é o Abner Ramos. Neste vídeo nós vamos falar sobre as suas atitudes mentais ao ler a Bíblia, suas motivações internas ao ler a Bíblia, qual é a postura correta que você tem que ter para extrair melhor o sentido dos textos, ter intimidade com Deus, ter uma vida de propósito segundo o que a Bíblia ensina. É como dizem, não é o que se faz, mas como se faz. Não é o que acontece com você, mas como você reage ao que acontece. A sua mentalidade define a sua vida. Por isso é importante falarmos de atitudes mentais. A atitude mental é a maneira com que você reage perante situações, ou a maneira com que você comporta perante situações. Tem pessoas que perante ao medo têm uma ação. Tem pessoas que perante ao medo têm uma reação. Elas fogem, elas se escondem, outras enfrentam. Qual é a diferença? Atitude mental. E um dia eu tenho certeza que você vai ter a oportunidade de participar de algum treinamento meu sobre o Mindset do Reino, que é a mentalidade do Reino, onde você entende que a sua vida é o reflexo da sua mentalidade. Porém, não estamos falando de mentalidade segundo coaches, PNLs e qualquer coisa. A sua mentalidade tem que estar fundamentada no que a Bíblia diz, no que Deus diz sobre você, no que Deus falou sobre você. Qual é a sua verdadeira identidade está em Deus e não em nenhuma técnica psicológica do mercado, certo? Então, por isso que a sua atitude mental é muito importante ao ler a Bíblia. Ler a Bíblia por ler a Bíblia não vai mudar a sua vida. Presta atenção nisso. Não vai mudar a sua vida. O que muda a sua vida é como você lê e como você extrai o verdadeiro sentido dela. Então preste muita atenção nesse vídeo, nesse áudio, eu não sei como você está ouvindo isso, tá? Porque vai transformar a sua vida. E tudo que nós vamos falar aqui, claro, com embasamento bíblico. Vamos lá. Primeiro ponto, a primeira atitude mental que você tem que ter ao ler a Bíblia é fé em Deus. Aí você pode dizer, Abner, isso é óbvio, tá? Então pense comigo sobre a questão fé em Deus. Pode parecer irrelevante falar sobre fé em Deus, mas você assustaria de saber quantas pessoas se aproximam da Bíblia como um livro normal. E como assim como um livro normal? Provavelmente você já teve desinteresse com a Bíblia, ou nesse momento mesmo você pode estar sendo uma pessoa que está desinteressado com a Bíblia, está tentando ressuscitar esse interesse, e por isso está assistindo esse vídeo ou ouvindo esse áudio. Então, preste muita atenção. O que acontece muitas vezes, e na maioria das pessoas, é que elas enxergam a Bíblia como um livro normal e não como a palavra de Deus. Imagina se você pegasse a Bíblia, tá? Que minha Bíblia está sendo... Ela está como suporte aqui, não dá para usar agora. Mas se você pega a Bíblia acreditando que ela é a voz, a palavra de Deus diretamente para a sua vida, você com certeza teria muito mais interesse por ela. Eu vou usar um exemplo aqui. Imagina se você, toda vez que entrasse no seu lugar secreto, no seu quarto de oração, não sei onde você ora, onde você usa para ter intimidade com Deus, se você entrasse no seu lugar secreto, com a certeza de que todo dia você ouviria a voz de Deus. Você entraria todo dia nesse quarto? Eu tenho certeza que você respondeu. Sim, é claro, Abner, é óbvio. Então, eu te digo que a voz de Deus é a palavra de Deus. A melhor maneira que Deus usa para falar com os seus filhos é a palavra de Deus. Então as pessoas leem a Bíblia, terminam de ler a Bíblia, passam ali 30 minutos lendo a Bíblia e falam assim, cara, legal, li, fiz a minha obrigação de hoje. Você está vendo que não existe fé no processo. É uma ação religiosa, entende? Você tem que entender que a Bíblia é um documento, a Bíblia é a própria voz de Deus falando com você. Só que pela sua postura de parar para ler, você não consegue extrair dali as palavras remas para sua vida. O que é palavra rema? Palavra rema é o termo que usamos para a palavra que sai da boca de Deus diretamente para a sua vida. Por exemplo, quando você ouve uma pregação, você ouve a pregação inteira lá, 40 minutos de pregação. E tem uma frase que o pregador disse que você fala, nossa, essa frase foi diretamente para a minha vida. Então, isso é uma palavra rema. Quando você está lendo a Bíblia, você mesmo lendo a Bíblia sozinho, sem pregação nenhuma, você e Deus, e de repente o versículo salta na sua frente, isso nós chamamos de palavra rema. A palavra que sai diretamente da boca de Deus para a sua vida. Entende esse processo? Agora, se você vai ler a Bíblia como um ato religioso, como uma obrigação,
como algo mandado por alguém, o que acontece? A sua postura, a sua atitude mental está como a atitude de quem não vai receber, porque você não está ali interessado, você não está ali tentando buscar um segredo. A Bíblia diz que como algumas pessoas buscam ouro e a prata, você deve buscar a sabedoria. A melhor sabedoria que existe é a sabedoria divina, que está na palavra de Deus. Então imagina você com uma atitude mental de abrir a Bíblia como se fosse extrair dali minas, fosse uma mina de ouro, onde você vai extrair ouro dali. Você está totalmente atento, você está prestando atenção em cada frase, você está prestando atenção em cada palavra, porque sabe que no próximo versículo pode algo acontecer, algo Deus falar com você e transformar totalmente sua vida. Se você tem essa fé de que você vai abrir ouvindo a voz de Deus, cara, isso vai mudar. E uma das dicas que eu dei em algumas mentorias minhas que eu vou dar para você de forma gratuita, se você praticar, sua vida vai ser transformada. É quando você pegar a sua Bíblia, o que é a fé? A fé é a certeza das coisas que se esperam. É o firme fundamento, certeza das coisas que se esperam. Imagine se você abrir sua Bíblia com a certeza que Deus vai falar. Então faz o seguinte, eu vou te mostrar como ter certeza. Você vai começar a fazer algo e esse algo vai transformar a sua mente. O que você vai fazer? Você vai orar antes de ler a Bíblia, só que a sua oração não vai ser de pedindo para Deus falar com você, mas será uma oração agradecendo, porque já sabe que Deus falará com você. Senhor, muito obrigado por esse momento, muito obrigado por eu ter uma Bíblia, e muito obrigado porque eu sei que o Senhor vai falar comigo hoje. Eu já estou te agradecendo antes aquilo que o Senhor vai falar comigo. Isso é fé, é agir, é ter a certeza antes de que aconteça. Se você fizer isso todos os dias, ao ler a Bíblia, você vai ver que vai ser transformada a maneira que você lê a Bíblia, a maneira que você enxerga a Bíblia. E o versículo base para isso está em Hebreus 11:6, que é: sem fé é impossível agradar a Deus. E aqueles que se aproximam de Deus precisam crer que Ele existe e é galardoador daqueles que o buscam. Então, primeira coisa, você quer se aproximar de Deus? Você precisa crer que Ele existe. Você quer se aproximar de Deus? Você precisa crer que Ele fala através da Bíblia. Você quer que Deus fale com você através da Bíblia? Você precisa crer que a Bíblia é a palavra de Deus e que Ele quer falar com você hoje. Então você tem que abrir a Bíblia com a certeza que irá ouvir. Isso é fé, é certeza. A fé é certeza. Então você precisa abrir a Bíblia hoje. Ao terminar esse vídeo, você vai abrir sua Bíblia com a certeza que Deus vai falar com você. Faça aquela oração já agradecendo pelo aquilo que Deus já fez. Certo? Essa é a primeira postura. Fé em Deus. Não abra a Bíblia como um livro normal. Tem uma das frases que eu gosto do Bill Johnson, que ele fala o seguinte: a maioria das pessoas, dos religiosos, são ateístas práticos. São pessoas que acreditam num Deus, mas não em um Deus ativo. Acreditam num Deus, mas não um Deus que está interessado com os pequenos detalhes. Mas não num Deus que faz milagres hoje. É um Deus que está lá em cima, indiferente a nós. Não acredite neste Deus. Deus é um Deus de proximidade. Deus é um Deus de relacionamento. Então preste muita atenção nisso, tá? Segundo ponto, pessoal. Segundo ponto é fé na inspiração da Bíblia. Isso aqui entra num conflito bem grande. Muitas pessoas acreditam que a Bíblia contém a palavra de Deus e não que ela seja. E aí entra uma treta enorme. Se você não acreditar que a Bíblia toda é a palavra de Deus, você vai acreditar na inspiração parcial, que é algum do que os estudiosos acreditam. Só que aí está um problema. Quando você acredita numa inspiração parcial, como você pode definir o que é e o que não é palavra de Deus dentro da Bíblia? O que você deve ou não deve tomar como verdade dentro da Bíblia? Entende? Como você pode acreditar nisso? E aí entra um ponto assim. Eu acredito simplesmente, eu faço parte dessas pessoas que acreditam no seguinte: eu só consigo me sentar perante a Bíblia e extrair o máximo dela se eu acredito que cada pensamento, cada ideia e cada palavra foi inspirada por Deus. Cada pensamento, cada ideia e cada palavra foi inspirada por Deus. Porque dali eu leio sabendo que o que está ali é diretamente para a minha vida. Mas, Abner, você vai concordar comigo que o diabo fala na Bíblia. E o diabo não foi inspirado por Deus. Abner, você vai concordar comigo que o livro de Eclesiastes, Salomão escreveu quando ele tinha abandonado a fé. Por isso que está ali, tudo é vaidade, tudo não faz sentido. Só que, mesmo que a palavra que Salomão falou não foi inspirada, o registro da história estar na Bíblia é inspirado. Então, Deus tinha interesse com aquele livro, que aquele livro estivesse ali. E por que, Abner? Eu vou te dar um exemplo. Então, por exemplo, o livro de Eclesiastes, ele conta a história do homem sem Deus,
que na vida nada faz sentido para o homem que não tem Deus. Então muitas vezes eu, Abner, busquei a prosperidade de uma forma errada. Eu, Abner, buscava sucesso de uma forma errada. Trabalhando 12, 16 horas, trabalhando. E daqui a pouco eu via que tudo aquilo não fazia sentido. E quando eu lembrava, eu entrava naquela crise existencial, automaticamente eu lembrava de Salomão. E aquele livro de Salomão, que é Eclesiastes, me inspirava a entender o que Deus estava querendo dizer. Mesmo que a palavra de Salomão não foi inspirada, o registro da história está ali inspirado. Então, se você não acreditar que a inspiração total, que a Bíblia é totalmente inspirada, que ela não é parcialmente, você vai sempre ficar em dúvida sobre o que você deve ou não deve acreditar como verdade. O que você deve ou não deve seguir como verdade. Por quê? Porque você vai falar, a Bíblia contém a palavra de Deus, a Bíblia não é. Então essa parte talvez não seja para que eu deva seguir ou que eu deva cumprir. Entende? Então eu acredito, Abner, aí você faz os seus filtros, ok? Eu, Abner, acredito que a Bíblia toda é a palavra de Deus, pensamento por pensamento, ideia por ideia e palavra por palavra, certo? E um versículo que nós vamos ler aqui é 2 Pedro 1, 19 e 21, para você entender este ponto. Pois jamais a profecia, 19 ao 20, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana. Homens foram impelidos pelo Espírito Santo a falar. Então, você entende que a Bíblia no todo, ela é inspirada. Então eu posso tomá-la como verdade. Se você não acreditar que você pode tomá-la como verdade, automaticamente você já está suscetível a dúvidas serem geradas dentro de você. E você não sabe o poder de uma dúvida. Vamos lá. Dependência do Espírito Santo. A dependência do Espírito Santo ao se ler a Bíblia é importante. Porque automaticamente, que na verdade o que deveria acontecer é que você deveria aumentar o seu conhecimento cada vez mais sobre a Bíblia. Só que tem um problema de aumentar o seu conhecimento. Você acaba se tornando um orgulhoso se você não depender do Espírito Santo. Você acaba se tornando uma pessoa orgulhosa se você não depender do Espírito Santo. Se o Espírito Santo não abrir nosso entendimento espiritual, não extrairemos o sentido espiritual do texto, só o sentido natural do texto. Então você lê o texto, extrai ali, se você vai usar técnicas de interpretação, você vai extrair dali a questão, a interpretação natural do texto. Mas você não vai extrair a palavra rema do texto. Tá? Aquela palavra direcionada para você, você não vai extrair, porque o seu entendimento espiritual não está aberto, só o seu entendimento natural. Todos são importantes, tanto o entendimento natural que eu ensino, entendimento natural, entendimento espiritual e entendimento prático. Porém, os três atuando junto, que faz com que você extraia o real sentido da Bíblia para você. Se você não tiver a dependência do Espírito Santo, você não vai conseguir extrair o que Deus tem para você ao ler a Bíblia. Aqui em Efésios 1:18, Paulo fala o seguinte para os Efésios: eu oro para que os olhos de vocês sejam iluminados. Ou seja, se os olhos de vocês não forem iluminados pelo Espírito Santo, vocês não conhecerão a plenitude do Evangelho. Entende? A plenitude do Evangelho só é entendida espiritualmente. Você pode entender todos os conceitos do verdadeiro Evangelho, mas se você não tiver o entendimento aberto e marcado, você não vai compreender em sua plenitude o Evangelho. Por isso é importante você depender do Espírito Santo. Na hora de você pegar a sua Bíblia, não importa quanto conhecimento você tenha, quantos livros já tenha lido sobre teologia, você precisa depender do Espírito Santo para que você tenha o conhecimento pleno do Evangelho, de Deus e do seu propósito de vida, certo? Dependência do Espírito Santo é a terceira atitude mental. A quarta atitude mental é a humildade, tá? E humildade, você pode, humildade, que humildade. Isso aqui você precisa prestar atenção, não basta apenas crer na Bíblia, você tem que se submeter a ela. E é assim que nós definimos humildade. Presta atenção, o que é humildade? Humildade é o quanto você consegue obedecer a Bíblia, a palavra de Deus. Porque humildade é definida por obediência. Então, se o Deus fala com você algo e você não consegue obedecer, você é uma pessoa arrogante. Você é uma pessoa que não é humilde.
Não basta crer na Bíblia, você tem que se submeter a ela. As suas crenças, presta atenção, novamente falando de crença. As suas crenças devem ser submissas à Bíblia. Como assim? Talvez você pode bater no peito e dizer, eu sou pica, eu sou muito bom naquilo que eu faço. Essa crença é uma crença boa, mas é uma crença da psicologia positiva, do coaching ou de qualquer outro ponto. E ela gera resultados? Gera resultados. A crença que a Bíblia nos ensina é não que podemos reivindicar algo por nossos méritos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Uma das definições de graça, que eu gosto, né? Muitas vezes a gente definiu graça como um favor imerecido. Mas tem outra definição de graça que eu aprendi com Reinhard Hitler, que é graça é o poder divino que me dá habilidade para fazer o que antes eu não conseguia fazer. Então, por exemplo, referente ao pecado, por que a Bíblia diz que nós já vencemos o pecado e podemos ser santos? Porque a graça entrou em nossa vida e nos dá a habilidade de fazer o que antes não conseguíamos. Da mesma forma, nos negócios, da mesma forma em qualquer área, a graça te dá a habilidade de fazer hoje o que antes você não conseguia. Então não é eu que sou pica, é a graça de Deus em mim. É o que a Bíblia diz, não sou mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Por isso que as minhas crenças têm que estar fundamentadas na palavra, porque a palavra não diz isso, eu sou pica. A palavra diz, é Deus em você que faz com que as coisas aconteçam. Então você não pode crer simplesmente na palavra. Não é que você não pode, você pode fazer o que você quiser. Mas não é só crer na palavra, mas se submeter a ela. E nós vamos ver uma referência aqui bíblica que fala sobre isso. Romanos 6,17, presta muita atenção. Mas graças a Deus, porque embora vocês tenham sido escravos do pecado, passaram a obedecer de coração a forma escrita de ensino que lhe foi transmitida. Então, embora vocês tenham sido escravos do pecado, agora já não são mais escravos do pecado, mas escravos da obediência à palavra. Um escravo por voluntariedade. Você quer ser e não você é obrigado a ser. Então, quanto mais obediente você for, maior será a sua humildade e o seu entendimento e mais você estará disponível a Deus te usar. Entendeu? Então, vamos lá para a próxima, penúltima atitude mental, paciência. E essa aqui é demasiado importante. Por quê? É muito simples tirar 3 pontos de um texto para fazer uma pregação. O desafiador é extrair a real intenção do que Deus quer falar com alguém. Então, eu falo para você, depende do seu nível, você pode até achar isso difícil, mas eu falo para você, daqui a pouco você vai ver que é muito simples tirar 3 pontinhos de um versículo e fazer uma pregaçãozinha, uma palestrinha. Mas extrair o verdadeiro sentido exige paciência, exige observação, exige você estar ali imergido no assunto. Paciência é, leia a Bíblia presente. Leia a Bíblia, não leia 3 capítulos em 10 minutos. Eu tenho 10 minutos aqui, eu vou ler 3 capítulos rapidinho para cumprir o meu papel de hoje. Não. Você tem pouco tempo, fique só em um texto, fique só em um versículo, fique só em um provérbio. Entende? Extrai ali, mergulhe naquele texto, tenha paciência, persevere naquele texto. Olha, umas vezes eu já cheguei em mentoria minha, fazer o seguinte, falar para uma pessoa que ela vai ficar 7 dias lendo o mesmo capítulo. Ó, você vai passar 7 dias lendo só esse capítulo, mais nada. Sabe por quê? Porque muitas vezes nós lemos a Bíblia, parece que estamos competindo com alguém, porque temos que terminar aquele livro. Temos que terminar aquele livro da Bíblia logo, tem que terminar o Novo Testamento logo. Você está competindo com quem? É a minha pergunta. Com quem que você está competindo? Você precisa passar tempo investido no texto. Tempo, paciência, persevere, reflexão. Entende? Tenha paciência para extrair. Ah, não entendi essa parte aqui, vou para outra. Não. Persevere naquele ponto para que você possa extrair o verdadeiro sentido do texto. Entende? Então tenha paciência nesse ponto. E aí, em Timóteo 4,16, fala para nós perseverarmos na doutrina. Não, na verdade, vamos ler aqui, tá?
Vamos ver, Timóteo 4,16. Atente bem para a sua própria vida e para a doutrina. O que é doutrina? É ensinamento. O que é doutrina? É instrução. Então, ele atente bem para a sua própria vida e para a doutrina, perseverando nesses deveres, persevere na instrução da doutrina, pois fazendo isso você salvará tanto a si mesmo quanto aos que te ouvem. Quando você persevera na doutrina, você salva a sua vida e salva daqueles que te ouvem. Por quê? Porque você está atento à palavra de Deus. Perseverar, paciência, persistência. Persevere nesses pontos. Lembre que a Bíblia diz, não se canse de fazer o bem, mas, porque no tempo certo você vai colher, se não desanimar. Persevere nesses pontos, paciência, seja uma pessoa constante. E o último ponto e a última atitude mental é o amor. O amor como assim, Abner? É o seguinte, ler a Bíblia tem dois intuitos, edificação própria e edificação do outro. Então você edifica a si mesmo e edifica aquele que te ouve, que vai sentar com você. Muitas vezes nós lemos a Bíblia para algo só nosso, para algo simplesmente focado em nós. Mas você tem que entender que você transborda em tudo que faz. Em tudo que você faz, você transborda. Então é importante você ter essa ciência que ao ler a Bíblia, ao meditar na palavra de Deus, você está fazendo isso para edificação própria. E a edificação própria é amar a Deus acima de todas as coisas. Essa é a edificação própria. Quanto mais você ama a Deus acima de todas as coisas, mais você edifica a si mesmo. Então, ao ler a Bíblia com uma atitude correta, com amor, você vai amar mais a Deus, cada vez mais a Deus. E aí, automaticamente, quem ama a Deus, ama o próximo. E você vai edificar aqueles que estão ao seu lado. Você vai edificar aqueles que estão com você através do texto bíblico. E aqui em 1 Coríntios 13 fala o seguinte, mesmo que eu fale a língua dos homens, dos anjos, se não tiver amor, eu nada serei. Mesmo que eu dê tudo aos pobres e queime meu corpo, se não tiver amor, nada serei. Então eu te passo assim, mesmo que você leia a Bíblia todos os dias, se não tiver amor, nada vale. Todos os atos devem ser feitos com amor. Então essas são atitudes mentais que você tem que ter. Fé em Deus. Não abra a Bíblia como um livro normal. Tá? Fé na inspiração das Escrituras, a Bíblia total é inspirada por Deus. Dependência do Espírito Santo, porque se o Espírito Santo não abrir o seu entendimento espiritual, você não vai extrair o sentido espiritual do texto direcionado para a sua vida. Humildade, deixa eu ver se é humildade que é a próxima. Isso. Humildade, não basta só crer na palavra de Deus, mas também se submeter a ela. Paciência, leia a Bíblia, persevere em um texto até que você entenda. Persevere na doutrina, na instrução, até que você compreenda. Não leia a Bíblia apressado. Amor, que é a edificação própria. Amar a Deus acima de todas as coisas e amar seu próximo como a si mesmo. Se tiver pergunta, manda aqui nos comentários. Se você estiver assistindo o vídeo nas redes sociais, faça pergunta no meu direct do Instagram, Abner G. Ramos, se você estiver ouvindo isso através de um podcast, certo? Tamo junto, pessoal. Seja um embaixador ativo e nunca um embaixador passivo. Transforme as suas atitudes mentais e você vai transformar como você extrai o conteúdo da Bíblia. Leia a Bíblia com fé, leia a Bíblia com humildade, leia a Bíblia com amor, com paciência e dependendo do Espírito Santo, que assim a sua vida vai ser mudada. E não importa se você está começando hoje, se é o primeiro dia que você vai pegar na Bíblia ou se faz muito tempo. Essas atitudes mentais têm que estar juntamente com você para sempre. Certo? Tamo junto, embaixadores, e até o próximo conteúdo, vídeo, áudio. É nóis!